Capítulo 8º. Do suprimento de fundos. Artigo 280. Nos casos excepcionais de que trata o artigo 74 desta norma, a autoridade ordenadora poderá autorizar o pagamento da despesa por meio de suprimento de fundos, que consiste na entrega de numerário a empregado, sempre precedido de empenho na dotação própria despesa a realizar, e que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação, assim considerada nos seguintes casos. Alínea A. Para serviços especiais que exijam pronto pagamento em espécie. Alínea B. Para atender despesa de pequeno vulto, assim entendidas aquela cujo valor não ultrapassar a 5% do valor estabelecido para o artigo 24, inciso 2º, da Lei 8.666, no caso de compras e serviços e a 50% do mesmo valor, no caso de execução de obras. Alínea C. Para atender despesas em viagens ou serviços especiais que exijam pronto pagamento. Alínea D. Com prévia autorização do presidente, o pagamento de outras despesas urgentes e inadiáveis, desde que devidamente justificadas, a inviabilidade da sua realização pelo processo normal de despesa, é. Alínea E. No caso específico da linha anterior, a concessão para fins de aquisição de material de consumo fica condicionada à inexistência temporária ou eventual no almoxarifado ou depósito, do material a adquirir e, ou da impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de estocagem do material. Artigo 281. O suprimento poderá ser concedido ao empregado designado para a execução do serviço, a coordenador, a presidente do comissão ou a grupo de trabalho, quando for o caso, para as despesas em conjunto ou isoladamente, de cada integrante da comissão ou grupo de trabalho, bem assim a empregado a quem se atribui o encargo do pagamento das despesas, autorizadas pela autoridade ordenadora, daqueles que, eventualmente, tenham sido encarregados do cumprimento de missão que exija transporte, quando a entidade não dispuser de meios próprios, ou para atender situações de emergência. Parágrafo único. Não se concederá suprimento destinado a cobrir despesas de locomoção de empregado em viagem quando este houver recebido diárias, posto que estas se destinam a suprir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana. Artigo 282. A fixação do valor do suprimento de fundos ficará a critério do ordenador de despesa. Artigo 283. A entrega do numerário, sempre precedida de empenho ordinário na dotação própria das despesas a realizar, será feita mediante: Alínea A. Crédito em conta bancária, em nome do suprido, aberta, com a autorização do ordenador de despesa, para este fim, quando seu montante for igual ou superior a 50% do valor estabelecido para o item 2 do artigo 24, da Lei 8.666, é. Alínea B. Entrega do numerário ao suprido mediante ordem bancária, quando o valor for inferior ao previsto no parágrafo anterior. Artigo 284. Não poderá ser concedido suprimento de fundos. Alínea A. A responsável por dois suprimentos. Alínea B. A empregado que tenha a seu cargo guarda a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver no setor, gerência, departamento ou seção, outro empregado capaz de fazê-lo. Alínea C. A empregado declarado em alcance ou que esteja respondendo ao inquérito administrativo. Alínea D. A ordenador de despesa. Alínea E. A chefes ou gerentes de administração financeira. Alínea F. A chefes de serviço de administração, é. Alínea G. A responsável por almoxarifado. Artigo 285. No ato em que autorizar a concessão de suprimento, a autoridade ordenadora fixará o prazo de aplicação, que não deve exceder a 30 dias,
nem ultrapassar o término do exercício financeiro, e o da prestação de contas, que deverá ser apresentada dentro de 30 dias subsequentes. O mencionado ato deverá expressamente estar constituído dos seguintes elementos. Alínea A. A data da concessão. Alínea B. O elemento de despesa. Alínea C. O nome completo, cargo ou função do suprido. Alínea D. Em algarismo e por extenso, o valor do suprimento. Alínea E. O período de aplicação. Alínea F. O prazo de comprovação, é. Alínea G. A natureza da despesa a realizar. Artigo 286. É vedada a concessão de suprimento de fundos para aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital. Parágrafo único. Em casos excepcionais e devidamente justificado pelo ordenador, em processo específico, este poderá autorizar a aquisição, por suprimento de fundos, de material permanente de pequeno vulto, assim entendido aquele cujo valor seja igual ou inferior ao limite estabelecido no artigo 24, inciso 2º, da Lei 8.666. Artigo 287. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro subsequente. Artigo 288. Na aplicação do suprimento observar-se-ão as condições e finalidades previstas no ato de concessão, sendo expressamente proibida sua aplicação em objeto diverso do que estiver concedido. Artigo 289. O suprimento será considerado despesa efetiva, registrando-se a responsabilidade do empregado, cuja baixa será procedida em face da prestação de contas aprovada pela autoridade ordenadora. Artigo 290. O suprimento de fundos, coberto por empenho emitido em dotação de serviços, poderá comportar despesas com material de consumo, quando estes se fizerem necessários à execução dos serviços e desde que fornecidos ou adquiridos pelo prestador dos serviços e que o custo dos serviços prestados seja preponderante sobre os mesmos. Artigo 291. Exigir-se-á documentação fiscal quando a operação estiver sujeita a tributo. Artigo 292. Ao suprido é reconhecida a condição de preposto da autoridade que conceder o suprimento e a esta de responsável pela aplicação, quando acatada a prestação de contas. Artigo 293. O empregado que receber suprimento de fundos ficará obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo estabelecido, sem prejuízo das providências administrativas para apuração das responsabilidades e imputação das penalidades cabíveis. Parágrafo único. Nos casos referentes à concessão de suprimentos a empregado designado para execução de serviços, a coordenador, a presidente do comissão ou de grupo de trabalho, a prestação de contas será feita ao empregado responsável pelo suprimento de fundos, compreendendo a comprovação das despesas realizadas por si, pelos integrantes da comissão, grupo de trabalho ou por aqueles cujo pagamento tenha sido determinado pela autoridade ordenadora. Artigo 294. A prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos de suprimento de fundos deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos. Alínea A. Cópia do ato de concessão do suprimento. Alínea B. Primeira via da nota de empenho da despesa, se for o caso. Alínea C. Extrato da conta bancária, se houver. Alínea D. Demonstração de receitas e despesas, é. Alínea E. Comprovantes em original das despesas realizadas, devidamente atestados por outros empregados que tenham conhecimento das condições em que as despesas foram realizadas, emitidos em data,
igual à posterior de entrega do numerário, e compreendida dentro do período fixado para aplicação, em nome da entidade emissora de empenho a saber. Item 1. No caso de compra de material. Nota fiscal de venda ao consumidor. Item 2. No caso de prestação de serviços por pessoa jurídica. Nota fiscal de prestação de serviços, ou. Item 3. No caso de prestação de serviços por pessoa física. Item 3.1. Recibo comum. Se o credor não for inscrito no INSS, informando o CPF, o RG e o endereço do prestador de serviço. Item 3.2. Recibo de pagamento de autônomo RPA se o credor for inscrito no INSS, informando o CPF, o RG e o endereço, Item 4. Comprovante de recolhimento do saldo, se for o caso. Artigo 295. Quando impugnada a prestação de contas, parcial ou totalmente, deverá a autoridade ordenadora determinar imediatas providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis, bem assim, se for o caso, promover a tomada de contas para apreciação do plenário e assembleia e eventual julgamento pelo Tribunal de Contas da União. Artigo 296. Cabe aos detentores de suprimento de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo ordenador de despesa.